E aí, meus alunos, minhas alunas, estamos aqui para começar mais uma aula de física, né? Antes de mais nada, antes de começar, deixe o seu like, né, e se inscreva no canal para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas nesse ramo tão interessante que é a física, né? Então, hoje o nosso assunto, né, que a gente vai tratar é de cinemática, certo? Então, indo direto ao assunto, o que acontece? A gente tem que a cinemática, né, como a gente pode ver aqui, ela é uma parte da física, na verdade da mecânica, né, que descreve os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas que produzem e os modificam, né? O que acontece? A cinemática, né, é a parte da física que faz esse estudo dos corpos e tal, só que o que acontece? Ela não se preocupa com o que fez acontecer aquele movimento, certo? Ou seja, se você tem um carro, você sabe que o motor é o responsável por impulsionar o carro, mas a cinemática ela não quer saber disso, certo? Ela só quer saber do fato de que o carro está em movimento, certo? É apenas isso. Aí existem alguns conceitos, né, que são exatamente conceitos primitivos, que a gente chama de conceitos primitivos, né? Que eles é de conhecimento de todos, no caso, né? Que é instante e tempo. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo, né? Um fenômeno ocorre com um tempo inicial T1, certo? Esse fenômeno ocorre nesse tempo aqui e vai até um tempo T2, certo? Então, como a gente reconheceria esse fenômeno? Eu não sei o que está acontecendo aqui, né? Mas a cinemática só está preocupada com o movimento do fenômeno, certo? Então, esse fenômeno ele acontece numa determinada variação de tempo, né, que a gente está aqui indicando. O delta na física, o delta ele sempre vai indicar uma variação que ocorreu, certo? Então, de um delta 2 até um delta 1, esse fenômeno ocorreu, certo? Numa variação de tempo. Aí, como podemos localizar o ponto material, né? Como podemos localizar o nosso objeto no espaço, certo? Na física, a gente sempre utiliza um referencial. O referencial, ele sempre localiza a posição do nosso ponto, certo? Do nosso ponto. Ele sempre, então, localizaria o nosso ponto P. Serve para isso, certo? Algo que acontece. Nesse nosso referencial, né, que a gente adotou aqui, certo? No ponto R do nosso referencial, a gente então faz o quê? Toma um modo de localizar o ponto P é fixar em R um sistema de coordenadas, certo? Então a gente fixa em R um sistema de coordenadas e esse referencial, certo? Que está localizando o ponto P, a gente acaba utilizando ele, né, junto com o sistema de coordenadas para localizar, para dar a nossa noção, né, a nossa noção de espaço, né, nas coordenadas, para que a gente possa então medir realmente onde P está, certo? Por exemplo, a gente então começou a falar sobre ponto material, certo? Que é uma das partes principais do estudo da cinemática, que se introduz a cinemática, né? Mas aí a gente não disse ainda o que é o ponto material, certo? O que é o ponto material? Então a gente vai aqui chegar à seguinte conclusão. Quando podemos desprezar as dimensões de um corpo, né? Aqui segundo a definição, né? Quando a gente pode desprezar as dimensões do corpo no estudo de determinado fenômeno, né? Como a gente pode ver lá no instante da variação do tempo, chamamos de ponto material. Ou seja, eu não quero saber, eu não me importo aqui quem está aqui no ponto P, né? Porque eu pude desprezar, segundo o nosso fenômeno que está sendo estudado, eu pude desprezar as dimensões do ponto P, certo? Algo que acontece, a gente pode dar aqui como exemplo um carro na estrada, certo? O que acontece aqui? Esse carro aqui, ele tem, no exemplo, né? Ele tem lá suas dimensões, né? De um carro, como a gente sabe, um carro comum, ele possui 4 metros de comprimento, né? Uns 2 metros de largura, mais ou menos isso, né? E aqui, então, a gente tem esse carro viajando, a gente não quer saber a velocidade dele, ele está viajando aqui da cidade A para a cidade B,
e vai percorrer esses 500 km, né? A gente tem esse fenômeno a ser estudado. Aí o que acontece? Eu descrevi aqui apenas como um pontinho, eu não desenhei o carro. Mas por que eu fiz isso? Como a gente pode ver, a gente tem 500 km de distância entre as cidades, né? Então, aqui, claramente, eu posso desprezar totalmente as dimensões do carro. É totalmente desprezível, né? Não preciso das dimensões do carro, certo? Isso aqui, o carro, ele está viajando, certo? A essa velocidade. Só que a gente não está interessado nela, né? Eu pude desprezar, então, as dimensões do carro. Desprezei as dimensões dele. Se tornou um ponto material, que a gente chama na física de ponto material. Ou seja, ponto material é isso. Você despreza totalmente as dimensões do carro. Certo? Observação, certo? No sistema internacional, certo, que é utilizado aqui no Brasil, a gente utiliza o tempo em segundos, né? E o espaço em metros, certo? Essa é uma pequena observação que a gente tem que fazer aqui no sistema utilizado no Brasil. Outros países utilizam outros sistemas e tal, mas aqui no Brasil a gente utiliza como padrão, e é o padrão internacional, certo? O padrão do sistema internacional de unidades. A gente utiliza o tempo em segundos, o espaço em metros, certo? E no caso assim, o tempo tem os seus submúltiplos, né? Que é o minuto e a hora, certo? Um minuto equivale a 60 segundos, uma hora tem os seus 60 minutos, né? Que tem os 3.060 segundos. O metro, né? Então aqui a gente teria que 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros, né? Para o espaço. 1 centímetro seria então a 10 a menos 2 metros, né? E 1 quilômetro igual a 10 a 3 metros, que equivale também a 1.000 metros, né, no caso. A gente também tem algum exercício aqui que a gente pode aplicar, né, certo? A isso. Por exemplo, se você tem uma estrada de 385 quilômetros, né? Como eu transformaria esses 385 quilômetros para metros, né? Como a gente teria aqui na pergunta. Fácil, né? Você sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, se você transformasse isso aqui, né? Vou deixar como exercício para vocês, certo? Para vocês fazerem, ou vocês tentarem, mas não é muito complicado, certo? Então, para transformar para metro, para transformar para centímetro e para transformar para milímetro, certo? Vocês fazem isso como exercício. É um conceito básico, né, da aplicação do sistema de unidade de medida. E, então, vamos dar continuação. A gente, então, pode passar para um ponto que está se movendo no espaço, certo? Esse ponto, agora ele está se movendo no espaço, em relação ao nosso referencial R, que a gente então adotou o sistema de coordenadas aqui que a gente está utilizando, ok? Certo? Então, a gente precisa saber o conceito de trajetória na cinemática. O conceito de trajetória é muito importante na cinemática também, né? Assim como o ponto material. O que acontece? Esse ponto P, aqui agora, nosso, ele está descrevendo, né? O ponto P estava em um instante T1, com esse sistema de coordenadas aqui, né? Então, agora, depois de um certo tempo, né? Um tempo T2, agora ele se encontra em outro ponto. E depois de um tempo T3, ele se encontra em outro ponto. Em relação ao nosso sistema, ao nosso referencial aqui, né? Ele começa, então, a descrever uma curva aqui, que a gente não sabe o que é, certo? Mas quando a gente pega todos esses pontos aqui, nos tempos T1, T2, T3 e junta esses pontos todos, né? É o que a gente chama na física, então, de trajetória, certo? Ou seja, quando temos a posição de P em cada instante de tempo, é o que chamamos de trajetória na física, certo? Ou seja, mas lembrando que a gente tem que ter em relação a um referencial, certo? A gente tem que adotar um referencial, certo? Para isso ocorrer. Aqui, então, a gente tem um exemplo, né? Para a gente poder aplicar esse conceito de trajetória, certo? O que chamamos de trajetória. Lembrando que em relação ao referencial, certo? Por exemplo, nós temos lá o nosso carro percorrendo na estrada, certo? Por exemplo, ele está indo da cidade A para a cidade B, né? No caso aqui a gente vai tomar como referencial 0, né? O nosso começo aqui, nosso quilômetro 0 na cidade A, certo? Então eu tomei a cidade A como referencial, certo? Aí o que acontece? Depois de um instante T1,
o nosso carro ele se encontra a 10 km da cidade A. A 10 km da cidade A. Mas se eu tomasse a cidade B como referencial agora, o nosso carro ele não estaria a 10 km dela, certo? Ele estaria os nossos 500, né? 500 km menos os 10 km, né? Certo? E voltando novamente, né, para A, aqui o nosso marco zero, certo? Então, depois do instante T2, ele está a 20 km. Se nós pegássemos todas essas posições nesses diferentes tempos que o carro percorre, né? Então, é o que a gente tem de trajetória de nosso ponto, está descrevendo, né? Nosso carro, que a gente pôde transformar por um ponto material, já que a estrada é gigantesca, né? Então, aqui a gente chega ao nosso final da nossa aula, né? Se você gostou, então deixa o seu like, o seu curtir e se inscreva no canal, porque a gente vai ter cada vez mais novidades chegando aí para vocês. Então, até a próxima aula, certo?